Olá pessoal, agora vamos detalhar um pouquinho mais aqui sobre esses componentes computacionais. Nós vimos um apanhado geral do que tem, né? Agora vamos ver o que cada um deles tem de características, o que cada um deles faz e etc. Então, o que é o gabinete? O gabinete ela é essa caixa metálica aqui, que nela você consegue parafusar e encaixar todas as peças do computador. Aqui, por exemplo, nós temos nessa área aqui a placa-mãe, temos aqui o cooler do processador, que está em cima do processador, temos fonte de energia, temos aqui oculto HD, memória RAM, provavelmente está por baixo desta parte metálica prata aqui. Então, o gabinete ele é uma caixa metálica que abriga diversos componentes que compõem um computador de mesa. Então, existem normalmente dois tipos de formatos de gabinete. O mini torre, que é esse exemplo aqui, ele normalmente ele é usado deitado, é comum ver ele em repartições públicas, onde eles colocam ele deitado e um monitor por cima dele. E temos o outro mais visto de uso doméstico, né? Esse daqui normalmente ele é usado nessa posição horizontal, chamamos esse gabinete de desktop. Então, independente dele ser um gabinete mini torre ou dele ser um desktop, ele deve seguir um determinado padrão ou layout. Que padrão é esse? É um padrão interno de construção e disposição de suas peças. Então, normalmente, quase todo computador ele tem a placa-mãe, a fonte, o HD e os outros elementos, driver de CD, no mesmo lugar. Independente de marca, independente de modelo, existe essa padronização de disposição das peças dentro de um gabinete. Antigamente usava-se um formato AT, agora um ATX. Isso daqui não é muito importante. Isso daqui é título de curiosidade mesmo, tá? Então, na parte de trás de um computador, o que nós percebemos? Isso daqui é o exemplo de um gabinete todo montado, com a placa-mãe funcionando. Depois vamos ver um pouquinho essa imagem aqui dessas saídinhas aqui direto na placa-mãe. E o que nós temos basicamente? Uma tomada de energia para alimentar a fonte de energia, que vai entrar uma corrente de 110 ou 220 volts. Algumas fontes mais antigas elas têm a chave seletora de 110 e 220 volts. E algumas também têm um botão de liga e desliga. Você tem uma chavinha que você consegue ligar e desligar, como o apagador de uma lâmpada, por exemplo. Então aqui nós temos uma entrada de áudio, né, e uma saída de áudio, ou seja, para você usar o fone de ouvido e o microfone. Em alguns utiliza-se apenas uma, né, pelo formato do fone de ouvido, e outras utilizam duas. Temos portas USB. Portas USB vocês já conhecem, é usada para colocar, em alguns casos, mouses, teclados, pendrives. Pendrives normalmente utilizamos nas portas USB da frente. Porém, assim, impressoras, algumas são ligadas pela porta USB e colocam-se lá atrás para os cabos ficar para trás, ficar bonitinho. A porta de internet, a porta serial, uma porta VGA para monitor, em alguns modelos um pouco mais novos, né, já vem bastante HDMI, um barramento aqui PS2, que era um barramento mais antigo, né, para teclado e mouse, e atualmente quase não se usam, mas quase todas as placas têm. Aqui nós temos alguns slots para expansão, para adicionar mais placas, placas de vídeos, placas de fax e etc. E uma porta paralela normalmente usada em alguns modelos de impressoras. Aqui também nós temos um cooler da fonte que ventila, né? O cooler ele é um ventilador, vou mostrar também à frente. Então, vamos entender aqui agora já alguns elementos. Vamos começar pela fonte de alimentação. A fonte de alimentação, elas normalmente são classificadas de acordo com sua potência em watts e o seu padrão. A potência mais comum é de 200 a 250 watts, que é o suficiente para um computador comum. Um computador normal, de mesa, que você usa talvez em uma repartição pública, o seu computador doméstico, que você usa para
realizar suas atividades acadêmicas, atividades profissionais que não demandam muitos recursos computacionais. Então, quando existe mais componentes internos, por exemplo, quando você tem 2 HD, quando tem driver de CD e DVD a mais, quando tem placas de vídeos extras, o pessoal usa placas de vídeo para minerar bitcoins, para renderizar vídeos, tem infinitas aplicações, então aquilo claramente consome mais energia. E nesses casos, quando você tem mais recursos computacionais, você necessita de uma fonte com potência maior, como uma de 300, 350 watts, mas não para por aí. Depende da sua aplicação. Ah, professor, então o que é uma fonte de alimentação? Isso daqui é uma fonte de alimentação. Aqui nela, essa imagem não ficou muito boa, tá, pessoal? Mas as outras estão melhores um pouco. Aqui nela tem a entrada de 220 ou 110. Aqui ela tem uma chavinha vermelha seletora. E esses modelos aqui, por exemplo, ele tem até uma saída de tensão de novo. Por exemplo, você consegue inserir 220 aqui e sair daqui com 220 também. Ela faz o processamento, ela tem um ventiladorzinho para esfriar, porque ela produz calor. E ela sai em 12 volts nesses terminais aqui. Esses terminais, eles são quase todos, gente, quase tudo que você vai ligar na informática, ele tem um padrão, então não tem como você ligar muita coisa errada. E principalmente quando você está substituindo uma peça, o que você faz? Você vai tirando uma a uma e inserindo de novo, que você não se perde. Então, isso daqui é uma fonte de alimentação. Ela é responsável por receber a tensão em 220 volts ou 110 e transformar em 12 volts para o seu computador funcionar estável. Então, o que é uma placa-mãe? Placa-mãe ou motherboard é o principal componente de um computador. Por isso que ele é chamado de mãe, placa-mãe. Ele é responsável pela comunicação de todos os demais componentes. Então, ele é responsável por fazer, por exemplo, o processador interagir com a memória RAM interagir com o disco rígido, a placa de vídeo interagir com o processador, a placa de vídeo interagir com o disco rígido e sucessivas combinações. Então, ele pega, interliga todos os componentes e faz com que eles se comuniquem entre si. Então, essa é a função básica da placa-mãe. Então, como eu falei, existem alguns dispositivos que são on-board, ou seja, eles são integrados à placa-mãe. Alguns desses são, a maioria das placas vem embutido, né, uma placa de vídeo, a placa de som e a placa de rede. Porém, no caso, por exemplo, da placa de vídeo, se você trabalha com construção de vídeos, com edição de vídeos, se você joga os jogos que têm um processamento gráfico melhor, eles demandam muito processamento da placa de vídeo. Essas placas de vídeo on-board, que são integradas, são juntas à própria placa-mãe, elas têm uma capacidade menor de processamento. Então, muitas vezes é inserida uma placa de vídeo adicional, mas quase todas as placas-mãe atualmente vêm com placa de vídeo. Você não precisa de uma placa de vídeo extra. Então, para você executar só a sua tela, só o seu slide, como eu estou mostrando aqui, você trabalha só com a placa de vídeo on-board. Como, por exemplo, no meu caso, eu estou usando um notebook aqui, a placa de vídeo dele é on-board integrada à placa. Então, para fazer esse processamento gráfico simples aqui, ela me supre. A placa de som, normalmente quem utiliza placa de som é normalmente técnico de som, quem trabalha com música, que grava várias faixas de música, essas coisas. É muito pouco usado também. E a placa de rede também, atualmente já não se usa quase nada dela off-board, apenas a integrada à própria placa-mãe, porque ela tem uma capacidade muito boa de transmissão. Então, na placa-mãe também estão as diversas interfaces de comunicação do computador, interna e externas. O que é isso daqui? IDE e SATA são modelos de conexões. O que são modelos de conexões? São barramentos, são larguras de transmissão. Então, quando eu tenho, por exemplo, um USB, um pendrive que se encaixa na conexão USB, isso é um barramento de transmissão de dados. Então, existem diferentes barramentos. Existem
O IDE, o SATA, existe alguns slots também, né, que compõem outros tipos de barramento, né, o DDR, o PCI, existe o socket do processador, que ele tem um próprio barramento próprio. Então, o barramento ele é a conexão para a transmissão de dados. Vou mostrar mais à frente, com desenhos, fica um pouco mais fácil de entender. Então, ele também faz comunicação com algumas coisas externas. A porta PS2, que eu falei que ela era muito usada para teclado e mouse. Hoje em dia, os teclados e mouse quase tudo vem com chipzinho USB e você usa ele sem fio, né? Portas USB, a porta paralela, que é aquela que eu mostrei na imagem do gabinete visto de costas. E a porta HDMI de áudio e vídeo também, que é bastante comum. Então, como é composta uma placa-mãe? Agora voltamos lá às aulas, a pesquisa que vocês realizaram, né, sobre a evolução do computador. Então a placa-mãe é basicamente um chip, ela é um circuito integrado e ela faz a comunicação entre os diversos elementos. A memória RAM, por exemplo, o CPU aqui, o CPU ele é chamado de processador também, tá, gente? Aí nós temos o costume de chamar o gabinete, né, que é aquela caixa metálica de CPU. Eu mesmo tenho esse costume. Então, se em algum momento eu falar errado, vocês me perdoem, porque é algo que eu venho desde criança chamando o gabinete de CPU. O CPU, na verdade, é o processador. Então, temos a placa de vídeo aqui também, né, que interage com a placa-mãe e interliga tudo, né, o HD e o driver de CD. Então, tudo isso daqui está interligado. Os componentes que fazem o computador funcionar passam pela placa-mãe. Ah, mas isso daí é um desenho, professor. Tem um exemplo real? Tem um exemplo real. Agora aqui vamos entender um pouco mais esses barramentos. Então aqui, por exemplo, nós temos os barramentos, né? Os SATAs. Esses SATAs aqui eles são para ligar HD, por exemplo. HD e driver de CD e DVD. Existem 4. Se você tem que ligar um HD, você tem que ligar em qual? Em qualquer uma. Você pega o cabo do HD e percebam que o cabo do HD, por exemplo, ele só vai servir aqui. Não tem como você conectar ele aqui, não tem como conectar aqui, não tem como conectar aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então, com o mínimo de atenção e cuidado, é muito simples você trabalhar com substituição de peças em um computador. Então aqui, por exemplo, nós temos um slot para PCI, um conector FFD, PCI Express com 16 barramentos, com 16 slots, né? Então, isso daí é um tipo de barramento. Os lugares aqui de colocar a memória RAM, de colocar o processador. E nós temos aqui algumas saídas, que é aquelas saídas que eu mostrei para vocês que ficam atrás do gabinete. Como? Assim, ó, essas saídas aqui, essas que eu estou arrodeando o mouse aqui, são aquelas lá do começo. Deixa eu voltar aqui. São essas saídas aqui, tá? Então elas são integradas à placa-mãe. Isso daqui é a imagem de uma placa-mãe real. Aqui nós temos os slots da memória RAM, aqui para colocar o processador, o cooler em cima, os PCIs, os SATAs. Aqui as saídas de fone de ouvido, entrada de microfone, USB, a placa de rede, HDMI, a placa VGA para saída de vídeo também, e as PS2 para teclado e mouse. Ainda que se use mais USB, grande parte das placas ainda vem esse formato. Então, lembra que eu falei que ele segue um padrão, é mais ou menos montado tudo do mesmo jeito? Aqui nós temos uma fonte, ela normalmente fica nessa posição da vista lateral. A maior parte dos gabinetes ele se abre quando você está de frente com ele. A tampa do lado esquerdo que é tirada. A de lá também sai, mas dá um pouquinho mais de trabalho, elas costumam ser arrebitadas e não há muita necessidade de tirá-las, tá? Aqui, por exemplo, eu estava falando de fonte, nós temos aqui no exemplo uma fonte de 750 watts. Aqui ele é um processador, ele é um computador, parece mais potente, né? Ele tem 2 placas de vídeos, ele tem vários slots aqui de memória RAM, ele tem um processador que aparentemente é bem parrudo, bem potente. Tem vários HDs, né, que são normalmente posicionados mais ou menos por aqui. Alguns drivers de CD e DVD, quando usados, são posicionados mais ou menos nesses lugares aqui. Então,
Por se falar em placa-mãe, temos que falar da memória ROM. A placa-mãe, ela tem uma memória ROM. O que é essa memória ROM? Ela é a BIOS. E o que é o BIOS? O BIOS ela é um chipset que é inicializado quando você liga o computador. Então, quando você liga o computador, ele primeiro inicia esse chipzinho aqui, que ele é o BIOS. E o BIOS, ele é alimentado por uma interface. Essa interface você consegue manusear ela e alterar as coisas que você consegue alterar as configurações da BIOS por essa interface. Essa interface é chamada de setup. Eu vou mostrar a tela dela para vocês. E ela é uma memória, ela é uma pequena área de memória volátil alimentada por uma bateria, que é usada para gravar as configurações de setup na placa-mãe. Uma memória volátil, ela é uma memória que quando existe uma ausência de energia, ela perde as suas configurações. Então, por exemplo, um exemplo de memória volátil é do micro-ondas. O micro-ondas normalmente você vai lá e ajusta a hora dele, né? Mas quando você tira ele da tomada, espera um pouquinho e coloca de novo, ele zerou o relógio. Porque aquela memória ela é uma memória volátil, ou seja, quando existe uma ausência de energia, quando você tira ele da tomada, ele perde a sua memória. Então ele perde todas as configurações. Em algumas vezes, quando é necessário fazer um reset da BIOS, o que nós fazemos? Nós vimos cá na placa-mãe e tiramos essa bateriazinha aqui de 3 volts. Espera um pouquinho até os circuitos se desenergizarem e quando eles já não têm mais energia neles, você coloca de novo e assim você resetou essa memóriazinha do CMOS. Então, essa daqui é a tela do setup. Provavelmente vocês já viram em algum lugar. Essa daqui é uma mais antiga. Algumas telas mais novas de setup são um pouco mais bonitas, são um pouco mais intuitivas. Algumas nem possível é mexer com o mouse, as mais novas você já consegue trabalhar nela com o mouse. Então aqui, por exemplo, é setado em horas. Vocês já perceberam, não sei se já aconteceu com o computador de mesa de vocês, de toda hora que você ligar o computador, ele ter esquecido as horas, né? Ele ter zerado as horas. Por quê? Provavelmente essa bateriazinha sua aqui, ela descarregou. Então, toda vez que você desliga o computador e tira da tomada, e não tem essa bateria aqui para alimentar esse chip que fica armazenando a hora, que fica contando o relógio, ele vai lá e vai zerar a memória e vai perder todos os seus dados, né, de data, de hora, de sequência de boot, de inicialização. Então, normalmente, em vários computadores, esse menu do setup aqui ele é acessado pela tecla ESC, pela tecla Delete, ou F2, ou F10. Existem várias convenções. Cada fabricante de placa-mãe adiciona a sua própria tecla para acessar o setup. Então aqui você tem algumas informações gerais, algumas informações avançadas, algumas informações de segurança, de boot. O boot ele é basicamente quem vai inicializar, né? Quando você vai formatar, você normalmente tem que usar aqui essa opção de boot e colocar o computador para ele inicializar o sistema operacional no pendrive ou no CD e não no HD. Isso é assunto bem mais para frente, mais para o finalzinho da nossa disciplina. Mas já vamos nos familiarizando com isso. Então, pessoal, novamente ficou um pouquinho maior aqui do que 15 minutos, conforme eu falei, né? Iria acontecer. Qualquer dúvida, tá? Podem solicitar e até a próxima aula.